bem-vindos à TV JC. Estamos hoje aqui com o Luciano Meira, especialista em aprendizagem. Ele vai falar com a gente sobre educação superior no Brasil. Primeira pergunta, o que é que tem que mudar na educação superior no Brasil? Olá, Ângela. Olha, muita coisa. A forma de estruturação do ensino superior no Brasil, do ponto de vista da didática, do arranjo didático, vamos dizer assim, da sala de aula, da comunicação entre as disciplinas, entre os cursos, entre os centros acadêmicos, ela precisaria de uma dinâmica muito mais acentuada que se comunicasse com as formas próprias que os jovens e os próprios professores hoje se comunicam, utilizando artefatos digitais, ambientes lúdicos de aprendizagem, enfim, teria que se comunicar com as linguagens, as formas de vida, os modos comunicativos da nossa juventude, enfim, da sociedade contemporânea. Mas, além disso, ela tem que se estruturar em torno de projetos de pesquisa que gerem inovação para a sociedade, que resolva problemas reais da nossa sociedade. Certo. Quando a gente conversou, fazendo a entrevista, o senhor disse que há uma pedagogia do monólogo hoje nas universidades brasileiras. O que significa isso? Essa pedagogia do monólogo se caracteriza principalmente por primeiro por uma não distribuição da autoria. Então o aluno ele continua desde há muito tempo, desde a fundação da universidade, como um recipiente da obra didática do professor. Então, basicamente, ele pode ler, escutar e fazer perguntas, mas ele não autora, ele não participa da formulação desses mundos teóricos e pragmáticos que fazem parte do conhecimento. Então, na pedagogia do monólogo, o professor é dono da linha de raciocínio, mas as linhas de raciocínio dos alunos, elas não emergem muito naturalmente. E quando emergem, elas não colaboram entre si, elas não se articulam. Então, a pedagogia do monólogo, ela limita a criatividade do aluno, ela limita as possibilidades de participação do aluno e, de novo, do próprio professor num sistema didático mais amplo. E que falta faz essa criatividade não existir dentro da sala de aula no ensino superior? Porque é no ensino superior que a gente poderia estar fazendo pesquisas associadas aos problemas da sociedade, inventivas e voltadas para a inovação. Então, a construção de um ambiente de criação no ensino superior é condição absolutamente fundamental, na minha opinião, para que a gente tenha profissionais que nas empresas e como empreendedores possam participar de uma revolução na sociedade em termos da criação de novas possibilidades de vida, em qualquer área. Certo. E qual a relação? A gente sabe, o senhor, quando a gente entrevistou, disse isso. Outros especialistas que a gente escutou também disseram, que a baixa produtividade da universidade brasileira tem relação com a falta de inovação no Brasil. Como é essa conexão? Interessantemente, a universidade brasileira é até bastante produtiva do ponto de vista da publicação, por exemplo. Então, nós somos um dos países do mundo que mais publica papers. Evidentemente, não há uma relação direta entre a publicação de papers, de artigos científicos, o que pode ser chamado de produtividade, e, por exemplo, a obtenção de patentes, que é o que ultimadamente vai criar... Mas eu estava falando de produtividade justamente nesse sentido, Exatamente. De saírem inventos, criações. Exatamente. A produtividade baseada em artigos somente não tem uma relação direta com a produtividade medida por coisas talvez mais... importantes, ou pelo menos mais valorizadas do ponto de vista da mudança da sociedade, que é a patente que diz respeito à produção de inovação. Então, nos falta uma produtividade voltada à resolução de problemas reais e não uma produtividade baseada apenas na produção de papel. Ainda nesse universo, por que as universidades não formam para o mundo do trabalho? Olha, eu acho que não é porque elas não formam para o mundo do trabalho, é que a análise que a universidade faz do mundo de trabalho é anacrônica. Então, a universidade forma para um mundo de trabalho que está se encerrando.
quando deveria talvez visar o futuro e ver que profissões vão emergir num médio futuro, num futuro próximo e num futuro mais distante, e começar uma formação para um mundo do trabalho que ainda há de existir. Isso é basicamente inovação, porque de novo você está criando novos mundos, novos futuros. E isso basicamente depende de você não apenas publicar artigos científicos, mas fazer desses artigos científicos a mola, o trampolim para a criação de inovação, de novas soluções para novos problemas, para uma sociedade mais interessante. O senhor mandou para a gente um documento que fala de várias tecnologias que têm que ser incluídas no ambiente do ensino superior no Brasil, para que a universidade fique mais viva. Dá para o senhor falar um pouquinho mais da gente sobre essa iniciativa? Quem é que participa? O senhor participa desses fóruns? O que é que está sendo discutido lá? O que é que, numa perspectiva de curto prazo, pode ser implantado? Tá, esse chama um relatório, chama Horizon, o relatório Horizontes, e é publicado anualmente em várias partes do mundo, é patrocinado por um consórcio americano, estadunidense, chamado New Media, e que esse documento, particularmente, que é citado na matéria, tem a contribuição da Saraiva, livreiros e editores aqui no Brasil, e eu participei como um dos debatedores, digamos assim, de que novas tecnologias emergentes deveriam estar sendo consideradas para uso no ensino superior. E tem algumas muito óbvias. Os meus colegas professores deveriam, por exemplo, começar a usar urgentemente os smartphones dos alunos para que eles pudessem seguir as aulas, que é basicamente um sistema falido, através de redes sociais e microblogs e coisas dessa natureza. Esse é o óbvio, basicamente, mas tem coisas muito mais sofisticadas que a gente poderia estar considerando, como, por exemplo, tornar as aulas mais lúdicas usando gamificação, que é a ideia de você trazer elementos do mundo dos videogames para ambientes e coisas que não são videogames, como aulas, por exemplo. Até o uso de impressoras 3D para dar materialidade a certos conceitos que às vezes são muito abstratos. Então você imagina, não só numa aula de arquitetura, por exemplo, como é o design, como é usualmente pensado o uso de impressoras 3D, mas você entender, por exemplo, a movimentação das guerrilhas Vietcongs na guerra do Vietnã, na década de 60, e como o arranjo que eles faziam para vencer o exército estadunidense, usando bonecos impressos pelos próprios alunos em 3D e ali organizando num ambiente apropriado o arranjo dessas guerrilhas, desses grupos, e aí você poder ver e ludicamente brincar com essas ideias na medida em que você autora, voltamos à questão da autoria, na medida em que você autora seu entendimento desses tópicos durante a aula. A gente agradece a Luciano Meira e está encerrando essa participação por aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês.